Bom dia, irmãs e irmãos. Mais um dia de estudo da semana do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Então, antes de começarmos o estudo, vamos uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho, do Mestre Jesus de Nazaré. E o objetivo desse estudo é levar uma informação para uma irmã ou um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo dos dois lados da vida e do fundo do coração, graças a Deus. Então eu faço sempre a leitura que é desse livro aqui, a leitura que é o Evangelho segundo o Espiritismo, o autor Allan Kardec. Eu faço uma leitura, após a leitura eu faço um breve comentário e depois a prece final. Então vamos à leitura. Capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamão. Parábola do mal rico. Item 5. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho e que se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, estendido à sua porta, todo coberto de úlceras, que quisera se saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães vinham lamber-lhe as feridas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico morreu também e teve um inferno por sepulcro. E quando estava nos tormentos, levantou os olhos para o alto e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando, disse estas palavras: Pai Abraão, tende piedade de mim, enviai-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta do seu dedo na água para refrescar a língua, porque eu sofro tormentos externos nesta chama. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembrai-vos que haveis recebido vossos bens e vossa vida, e Lázaro não teve senão males. Por isso ele está agora na consolação, e vós nos tormentos. Além disso, há para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que querem passar daqui para vós não podem, como ninguém também pode passar para aqui do lugar em que estáis. O rico lhe disse: Eu vos suplico, pois, pai Abraão, enviá-lo à casa do meu pai, onde tem 5 irmãos, a fim de que lhes ateste estas coisas, de medo que eles venham também para este lugar de tormento. Abraão lhe replicou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. E não disse ele: Pai Abraão, mas se alguns dos mortos o procurar, eles farão penitência. Abraão lhe respondeu: Se eles não escutam nem Moisés e nem os profetas, não crerão mais quando mesmo algum dos mortos ressuscitasse. São Lucas 16, 19, 31. Parábola dos talentos. Item 6. Senhor, age-me como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhe colocou nas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, e 2 a outro, e 1 ao outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora, negociou com esse dinheiro e ganhou 5 outros. Aquele que havia recebido 2 ganhou da mesma forma
ainda outros 2. Mas aquele que não havia recebido senão um, foi cavar na terra e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes conta. Aquele que havia recebido 5 talentos, veio-lhe apresentar os 5 outros, dizendo: Senhor, me havias colocado 5 talentos nas mãos, eis aqui, além deles, 5 outros, que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Ó bom, fiel servidor, porque foste fiel em poucas coisas, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos, veio logo se apresentar, ele dizendo: Senhor, me havias colocado 2 talentos nas mãos, e eis aqui, além deles, 2 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Ó bom e fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso senhor. Aquele que não havia recebido senão 1 talento, veio em seguida e lhe disse: Senhor, sei que sois um homem duro, que ceifais onde haveis semeado, e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu temia, escondi vosso talento na terra, eles restituo o que é vosso. Mas seu senhor lhe respondeu: Servidor, mal preguiçoso, sabieis que ceifo onde não semeei, o que colho onde nada empreguei. Devieis, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que no meu retorno eu retirasse com juro o que era meu, e que se lhe tire, pois, o talento que tem, e dê-no àquele que tem 10 talentos, porquanto se dará a todos aqueles que já têm, e eles serão acumulados de bens. Mas para aqueles que não têm, se lhe tirará mesmo o que pareça ter. Né? Utilidade providencial da fortuna, prova das riquezas e da miséria. Item 7. Se riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito. Deus, que a dispensa, teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recurso em pensamento, né, que repugna a razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mas perigosa, que é a miséria, pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce. É o excitante supremo do orgulho e do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê frequentemente aquele que passa na miséria. A fortuna esquecer depressa a sua primeira posição. Aqueles que adotam, aqueles que ajudaram e se tornar insensível e egoísta e vão. Mas do fato de tornar o caminho difícil, não se segue que tome o impossível e não possa se tornar um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe se servir, como certos venenos podem devolver a saúde, se não os empregados do propósito e com discernimento. Então, vamos entender aqui, na narrativa do contexto desse texto, né, a parábola do mal rico, né? Então, a parábola do mal rico é um homem
que ele se veste de linho, né? Ele dá muita importância, né, a tudo isso, né? Aí ele, né, faz tudo pela riqueza. Porém, tem uma pessoa muito pobre chamada Lázaro, né? Só para fazer uma colocação, Lázaro aqui não é o Lázaro que Jesus ressuscita. Não, esse aqui é o outro Lázaro, tá? E esse Lázaro, ele era cheio de chagas, né? E ele não tinha comida. Então ele ia pegar as migalhas, porque naquele tempo as pessoas gostavam de fazer sua refeição ao ar livre, né? Então o Lázaro lá ia pegar as migalhas que caíam no chão para comer, né? Aí, com o falecimento do Lázaro ele vai para uma colônia, por isso que aqui é colocado, ele vai para uma colônia mais elevada, né? Depois que esse senhor ele vai faz a sua passagem para a vida material, da vida material para a vida espiritual, né? Mundo espiritual. Então, quando ele chega no mundo espiritual, ele vai para um umbral, ele vai começar a sofrer. E Lázaro não sofre. Então ele consegue enxergar isso, as duas figuras. Só que eles estão em colônias diferentes, que ele não pode, nenhum dos dois pode ir para lá, entrar. E ele chama Abraão por pensamento, né? E Abraão conversa com ele, né? Ele explica a situação, que ele queria ali que aquela vibração do Lázaro ajudasse ele ali, que ele estava sofrendo bastante. Então Abraão fala para ele que não poderia. Nós não podemos passar acima das leis de Deus. As leis de Deus são essas. E aí ele pede para o espírito do Lázaro ir na casa dele, porque para levar essa vibração, porque a família dele, os irmãos dele, eram piores do que ele. E aí Abraão fala para ele: olha, lá tem Moisés e os profetas. Se Moisés e os profetas não derem jeito dele, ninguém dá mais, né? Então é essa colocação da parábola do mal rico, que ele não soube aproveitar essa sua fortuna. E vem aí a parábola dos talentos. Então a parábola dos talentos é um senhor rico que faz uma viagem e deixa lá X moedas, 5 com outra, 2 com outra e 1 com outra pessoa. Aquele que tem 5 investe, aquele que tem 2 investe, aquele que tem 5 investiu, ganhou mais 5. Aquele que tem 2 investiu, ganhou mais 2. E aquele que ganhou uma, não investiu, ficou com medo, medroso, enterrou a moeda. Então, é o talento, né? Aqui, ele está querendo dizer aqui que o talento é que nós temos aqui, cada um desenvolve o seu talento. Talento no trabalho, talento na religião, né? Talento no esporte, cada um tem o seu talento, né? E cada um desenvolve mediante o seu conhecimento. E cada um é mais favorecido mediante ao desenvolvimento e a coragem que tem para trabalhar seu talento. Então é nesse contexto que ele coloca. Então, a utilidade providencial da fortuna, prova da riqueza e da miséria. O que ele coloca aqui é o seguinte: a prova mais difícil que tem é da riqueza, porque ela está presa aos bens materiais. Então ela desenvolve mais o seu orgulho e a sua vaidade, né? Enquanto a miséria não, ela não tem como desenvolver a sua vaidade ou orgulho, porque ela não tem recurso para isso, né? Essa que é a diferença. Então, não tenho mais nada para falar sobre o texto, passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões,
né, que por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, que esse estudo foi atingido o objetivo de levar uma informação para um irmão que estão necessitados dessa informação. Então peça permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, os dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.